As pessoas imaginavam que o tema mais bombástico desse ano seria a CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Entretanto, os últimos acontecimentos e também atitudes do governo atual, sobre esses acontecimentos, é o que de fato está abalando a estrutura do atual governo Lula. E é sobre isso que a gente vai falar, A gente vai expor alguns fatos aqui dentro desse vídeo que foram evidenciados pela mídia e foram publicados pela imprensa, e é importante que a gente analise com cuidado cada uma dessas exposições, Porque teve situações, gente, que foram bombásticas. Eu até ousaria dizer que foram avassaladoras para o governo Lula. E isso vem enfraquecendo o governo perante aos aliados, perante a oposição, perante aí o conflito, a problemática que está ocorrendo dentro do Congresso em relação aí à força que o governo precisa levantar para conseguir aprovar projetos, entre outras coisas. E eu vou compartilhar aqui tudo isso com vocês, tá? Por isso, eu peço aí para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque aqui você tem um jornalismo de qualidade, é um vídeo estilo jornalístico mesmo, onde eu trago notícias políticas, até econômicas, sobre o Brasil. E aqui você encontra, um conteúdo de qualidade, é totalmente independente, e nós estamos aqui para atualizar você com a verdade, com informação de qualidade. O povo bem informado jamais será escravizado. Por isso, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like e vamos lá trazer aqui algumas informações para vocês importantes do que está abalando essa estrutura do governo do Lula. Primeiro que a gente percebe aí que a imprensa, ela vem voltando assim as notícias mais pro lado do governo do Lula. Não sei se vocês concordam comigo, dá uma leve impressão disso. O próprio STF também dá a impressão que tá agindo, tomando algumas decisões, mas puxando pro lado aí da esquerda. Isso não é segredo, isso não é muita novidade, a gente já vem percebendo isso, e é importante a gente analisar o comportamento tanto do STF, quanto da imprensa, quanto de tudo, da política em si, para a gente entender o que de fato está acontecendo com o nosso país. Eu amo meu país, eu luto pelo meu país, e nós temos que acompanhar com detalhe. Se você também tem esse pensamento, já se inscreve aí no canal. E olha só, ministros do TSE, eles voaram de FAB, de Forças Aéreas Brasileiras, após tornar o Bolsonaro inelegível. Essa matéria, ela trouxe aqui que o Alexandre de Moraes, André Ramos Tavares, Floriano Marques, eles pegaram carona em um jatinho usado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 2 horas depois do julgamento. Vocês estão entendendo? Pensa, vamos analisar. 3 ministros do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, pegaram carona em um avião da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, 2 horas depois da corte declarar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O Alexandre de Moraes, presidente da corte, Floriano Marques e André Ramos Tavares entraram em voo de Brasília para São Paulo, requisitado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo Ministério da Defesa. O horário de partida do voo, que consta nos registros da FAB, é 16 horas e 25 minutos de 30 de junho. A sessão em que os ministros condenaram Bolsonaro foi encerrada às 14 horas e 37 minutos. E só para vocês entenderem, isso gerou uma polêmica. O voo é um dos 14 em que ministros do STF constam como acompanhantes de ministros em jatos da FAB no primeiro semestre desse ano. A política de boa vizinhança, com os ministros contrasta com o que se passou durante o governo Bolsonaro. De 2019 a 2022 foram identificadas 10 caronas dadas a juízes do Supremo. É bem menos do que nos primeiros 6 meses do atual governo. Então, durante a gestão toda do Bolsonaro, o STF ele só pegou carona com os ministros do Bolsonaro por 10 vezes. É o que consta em registros da FAB. O governo Lula já ultrapassou esse número apenas no primeiro semestre. Então a gente percebe uma aproximação
com esse fato do STF junto ao governo Lula. Os dados constam de um levantamento do Poder 360 com todos os ministérios via lei de acesso à informação. É uma informação pública aonde vocês podem ver, né, consultar na hora que quiser. Não há, claro, uma ilegalidade nos voos, né? É ilegal eles fazerem isso? Não, não é ilegal. Não existe nenhuma, né, quebra de lei eles fazerem isso. Porém, há dispositivos no decreto presidencial que disciplinam o assunto que permitem esse tipo de carona. Os registros de acompanhantes, no entanto, não são divulgados ativamente pela FAB. Foram necessários 37 pedidos de lei de acesso à informação, além de recursos em diversas instâncias para obter os dados dessa reportagem. Por quê? Né? E, em geral, os ministérios eles demoram a informar, eles informam de modo incompleto ou até se negam, às vezes, a fornecer os documentos. Foi o caso do Ministério da Defesa, que desrespeitou as leis que obrigam o órgão a prestar as informações. Por isso é possível que existam mais trechos voados por ministros do STF que não estão contemplados nesse levantamento, o que é um absurdo, porque a FAB ela é do povo, né? Ela é do brasileiro. Qualquer civil brasileiro, inclusive, que quiser, pode voar de FAB. Sabia disso? Se você não sabia, você, qualquer um pode usar o voo da FAB. Porém, a gente não pode tirar ele da rota de serviço, né? Não é quando a gente quer. Mas se ele tá com um voo destinado, sei lá, de São Paulo ao Rio de Janeiro, nesse dia você precisa de uma carona e eles têm vaga, você preenche o formulário, eles te convocam e você vai e voa. Qualquer cidadão civil pode fazer isso. E aí, gente, a gente percebe, né, que ministros do Supremo, eles têm sido hostilizados em aeroportos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Poder 360 apurou que eles tentam evitar, segundo eles, né, a situação requisitando ao governo assento em aviões da FAB, e as solicitações têm sido feitas especialmente ao Ministério da Defesa, o único que negou acesso às informações desse levantamento. Então a gente percebe aí, né, que os ministros André Ramos Tavares, Floriano Marques, que acompanharam Alexandre de Moraes no voo, eles foram empossados no TSE em 30 de maio, um mês antes do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Será que tudo isso é só coincidência? Será que não já é uma estratégia do governo junto ao STF? Né? Pensa, um mês antes já coloca 2 ministros a favor dele, que pode ir a favor dele, porque são conhecidos dele, ele que indicou. Não sei, né? É apenas pensamentos soltos que a gente deve analisar. Então a gente percebe isso e isso vai trazendo algumas situações que podem enfraquecer o governo, que podem mostrar, né, algo que não seja bem visto pelo povo. E tem que ser exposto mesmo, o governo deve explicação, os ministros devem explicação ao povo brasileiro, né? Aliás, é um país democrático, não é? Concordam? Uma outra situação que também aconteceu, o Brasil ele teve 2,15 milhões de hectares queimados só no primeiro semestre. A gente fala sobre o meio ambiente, né? A gente fala referente a essa questão que, olha, o governo do Bolsonaro não cuidava do meio ambiente, né? Tinha uma imagem assim, ativistas, questionamentos, mas olha só, o Brasil, ele teve 2,15 milhões de hectares queimados no primeiro semestre. Se for considerada apenas a região da Amazônia, as queimadas, elas aumentaram 14% em relação ao último ano. E aí, o próprio Carlos Bolsonaro, né, ele colocou queimadas do bem, né? Porque queimadas pela democracia. E o pessoal vai falando, o pessoal foi comentando em relação a isso. Porque, gente, olha só, o meio ambiente não tem que ser preservado, não é o que o governo Lula, inclusive, criticava, né, o governo do Bolsonaro, mas por que no governo dele ele está permitindo isso? Então a gente tem que avaliar não só o que os políticos falam, mas a atitude deles. Então é mais uma situação polêmica, saiu até na Veja, né, na revista Veja, e que isso
pode aí abalar as estruturas também do governo, porque não casa com o que ele fala, né? E a gente olha muitas atitudes. Uma outra questão, o Romeu Zema, ele trouxe: quem trabalha com a verdade não tem tempo para intrigas. O Romeu Zema, ele colocou aqui que a união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca uma divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união. E muita gente comentou, né? A união que exclui o Nordeste, o que está acontecendo, né, em relação aí ao Romeu Zema, em relação a essa frase que ele trouxe. E o clima, ele vem esquentando, né? Então, assim, o Zema, ele fala novamente sobre a união Sul e Sudeste e ele afirma que a mídia, ela tá fazendo intriga e que ela distorceu tudo. Então, a gente percebe aí que tá tendo, né, um atrito aí entre o Zema, entre governadores, bolsonaristas, com a imprensa. A imprensa já sabe que ele vivia atacando aí o governo anterior, não se dava muito bem, então vai gerando algumas desinformações, vai gerando alguns fatos que é importante de tomar muito cuidado para a gente, nem tudo que tá na mídia é verdade, e a gente tem que ir atrás da informação, né? Atrás do portal da transparência, atrás do portal realmente de cada órgão, de cada área, para a gente poder fiscalizar, entender isso e bater as informações. Mas o Zema falou novamente sobre essa união do Sul e Sudeste. Ele afirma que a mídia é quem está fazendo intriga e distorcendo tudo, e mais uma polêmica aí que gerou, né? E uma outra questão aqui também que aconteceu e que eu queria trazer para vocês, né? A gente viu que o clima, ele esquentou entre o Ciro Nogueira e também o Boulos. Olha o que aconteceu. Por mais que o partido do Ciro se diz apoiador do governo do Lula, parece que o Ciro não é a favor disso, né? Ele veio desde a candidatura, né, não querendo aliança com o governo do Lula. E o Ciro Nogueira, ele desafiou o Boulos a se eleger síndico e leva respostas sobre processos de corrupção. O deputado federal, ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL de São Paulo. E o senador e presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, ele desafiou o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, a se eleger como síndico de um prédio antes de almejar o comando da capital paulista nas eleições municipais do ano que vem. Olha isso. Em uma declaração ao jornal O Estado de São Paulo, Nogueira disse também que o pessoalista daria um bolo na população de São Paulo caso ele fosse eleito. Abre aspas, eu faço um desafio a Boulos. Se ele for eleito síndico do prédio onde ele mora, o que eu acho muito difícil de acontecer, daí a gente começa até a conversar. Mas se ele não é eleito nem síndico do prédio dele, como é que pode delirar em ser síndico de todos os prédios, casas, ruas e avenidas da cidade mais complexa do país? Fecha aspas, afirmou o senador. E o senador, que já foi ministro, né, da Casa Civil do governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele questionou o racha no PT para a escolha do apoio à candidatura de Boulos. O anúncio do acordo entre PT e PSOL foi formalizado no sábado de 5 de agosto, em meio a uma divisão no partido, já que uma ala defendia que a sigla do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lançasse um candidato próprio, que não ocorrerá pela primeira vez na história. Então ele disse, abre aspas, se o Boulos não consegue ser confiável para a turma dele, como vai ser confiável para o povo de São Paulo? Se não consegue, né, apoio antes da campanha do próprio grupo dele, como irá governar? Disse o presidente do PP. E a resposta de Boulos ao Estadão, o deputado federal Guilherme Boulos disse que o senador deveria se preocupar com as suspeitas de suborno e distribuição de propinas que foi acusado no passado, referindo-se a 2 denúncias criminais e 3 inquéritos que apuram suspeitas de suborno e distribuição de propinas que Nogueira tinha antes de assumir a Casa Civil do governo Bolsonaro em 2021. Então é tipo sujo falando mal lavado e tá pegando aí, tá esquentando, e o Ciro vem se mostrando cada vez mais antipático ao governo do Lula, né? Opositor, ele se mostra assim um opositor, né? E encerrando aqui
essa nossa discussão, essa nossa análise política dentro do que está abalando o governo do Lula, do que está acontecendo, né, dentro dessa gestão, porque a gente não pode só ficar falando das coisas boas, tem que mostrar também o que está acontecendo, porque senão a coisa boa, ela tipo camufla o que está errado, e a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. E a mídia, a gente já sabe que a imprensa está voltada mais para a esquerda, então a gente tem que ir atrás da informação, buscar, conversar, ir realmente nos portais oficiais do governo, ver o que está acontecendo e analisar para trazer informação para vocês. E saiu na Folha de São Paulo e a gente viu realmente, né, o Zelensky, ele voltou a criticar o Lula e ele disse que o petista concorda com as narrativas de Putin. Olha isso, né? O Zelensky, ele disse que o Lula, ele repete falas de Putin. Para ser honesto, pensei que ele tinha uma compreensão maior do mundo. O presidente da Ucrânia, ele reagiu a uma fala de Lula, né? E uma também do Celso sobre a guerra da Ucrânia, gente. E o presidente da Ucrânia, ele fez críticas ao presidente Lula em uma entrevista pela agência de notícias espanhola. E o Zelensky, ele afirmou, né, que as falas recentes do líder brasileiro sobre a guerra da Ucrânia fazem eco com o discurso do presidente russo, o Vladimir Putin, e não trazem paz. O Lula, que se ofereceu para intermediar um acordo de paz, tem criticado os dois lados da guerra. Na semana passada, ele afirmou que tanto Ucrânia quanto Rússia só pensam em ganhar, enquanto pessoas estão morrendo, e reprimiu ambos os líderes por se negarem a negociar. Abre aspas. Para ser honesto, eu pensei que ele, Lula, tinha uma compreensão maior do mundo, retrucou Zelensky à agência. E na entrevista, o presidente ucraniano também afirmou que o Lula faz declarações porque acredita que a população Brasil não sabe o que está acontecendo na Rússia. As declarações de Lula não trazem paz e uma fala do assessor especial da presidência para assuntos internacionais, que é o Celso Amorim, sobre levar em conta a segurança da Rússia nas negociações de paz, é uma reprodução da fala do Vladimir Putin. Então ele trouxe aí, né, que ele acha que, na opinião dele, o presidente Lula é uma pessoa experiente, mas não entende muito bem uma coisa. Será que ele acredita que sua sociedade, o Brasil, não entende completamente o que está acontecendo e que ele conta com isso? As declarações de Lula não trazem paz de forma alguma. É estranho falar sobre a segurança da Rússia. Apenas Rússia? Putin e Lula falam sobre a segurança da Rússia, sobre as garantias que devem ser dadas para a segurança da Rússia. Eu simplesmente acredito que ele, Lula, tem a sua própria opinião. Os pensamentos não precisariam coincidir com os de Putin. Então tá aí, né? E isso gerou, né, um caos. Tanto que o próprio Moro compartilhou da Folha de São Paulo essa fala do Zelensky, do presidente da Ucrânia, e ele disse que o populismo de esquerda e o anti-americanismo acabaram com Lula, um aliado mundial de Putin. É ruim para a imagem do Brasil e Zelensky apenas diz a verdade. Então, gente, tá aí, né? Eu quero ver o que vocês acham a respeito disso. Várias pessoas comentando em relação, né, sobre o Putin, sobre a segurança de Putin, sobre essa fala que repercutiu do Lula. Então são essas e outras atitudes e ações, são apenas algumas, né, de tudo que está acontecendo, vem enfraquecendo já a estrutura, abalando a estrutura política do atual governo do Lula. Eu quero saber se você concorda com essa opinião ou não. Quais são os fatos que você acompanhou que você acha que também estão abalando a estrutura do governo? Vão comentando aí, e fora que a CPI do MST também tá pegando fogo e não tá nada bom pro lado do governo, não. Eu trago um outro vídeo falando sobre isso em breve. Um beijo, obrigada, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e até